A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia! Eu sou o evangelista André Melo e está começando mais um Confradesp em Revista. Como vocês sabem, é um conteúdo gerado pela Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no estado de São Paulo e um trabalho que está sob a direção geral do nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e sob a coordenação do nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior. Eu aproveito o momento para cumprimentar toda a diretoria da nossa convenção e também toda a diretoria da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E a você que está nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube ou está sintonizado na rádio ADFM 88.7, é uma alegria ter a sua audiência. E, como eu costumo dizer, a certeza que eu tenho é que essa manhã será de muita edificação espiritual da parte de Deus para as nossas vidas. E nós temos hoje a alegria, a honra, a satisfação de receber um pastor que é muito querido pela nossa igreja, muito querido pelos nossos pastores, é o pastor Aparecido Chaves, que é pastor setorial de Ferraz de Vasconcelos, setor 27. Pastor Aparecido, que alegria te receber, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo ao Confradesp em Revista. Evangelista André Melo, Pai do Senhor, uma alegria poder nesta manhã participar deste programa, um programa que tem sido de muita relevância para nós, os pastores, e para aqueles também que estão buscando aí também trabalhar no ministério, né? Quero cumprimentar o nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso pastor vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior. Também agradecer aqui o convite da nossa irmã Luciana, que trabalha na produção, e você hoje está aqui como apresentador do programa. Pois é, pastor, é uma honra tê-lo conosco. Sabemos que o pastor é uma pessoa com muitos compromissos, muito atarefada, mas nos permitiu a alegria de reservar esse espaço para estar aqui conosco. E o nosso propósito, pastor Aparecido, é conhecer um pouco da sua história. É a primeira vez que o pastor está participando aqui do Confradesp em Revista e muitos, que estão nos assistindo agora, nos ouvindo pela rádio, conhece o pastor como o pastor setorial de Ferraz de Vasconcelos, o representante do nosso ministério ali naquela cidade. Mas o pastor tem uma história e nós queremos conhecer um pouco da sua trajetória. O senhor é aqui de São Paulo? Ô André, sim, eu sou de São Paulo, eu nasci aqui na Zona Norte, E com 2 anos de idade eu mudei para Guarulhos e estou lá até hoje, Estou morando em Guarulhos ainda e dirigindo o setor de Ferraz de Vasconcelos, setor 27. Estou lá já há 1 ano e 6 meses. Eu quero já aproveitar também e cumprimentar a todos os irmãos, todos os obreiros de Ferraz de Vasconcelos. Tem sido assim um momento muito especial da minha vida, pastorear aquele setor, um setor abençoado, um povo crente, e tem me abraçado, tanto a mim como a minha família, Glória a Deus, isso é muito importante, pastor? Para uma gestão ser bem trabalhada, bem desenvolvida, é de extrema importância receber o carinho do povo, o abraço da igreja, o acolhimento dos irmãos, isso é fundamental. E a igreja de Ferraz de Vasconcelos, ela tem realmente essa identidade, Uma igreja amorosa, uma igreja atuante, uma igreja fervorosa que está ali sempre disposta a trabalhar e a contribuir para o bom andamento da obra do Senhor. Uma igreja abençoada mesmo, viu? Eu tenho, como eu disse, eu tenho tido muita experiência nesse 1 ano e 6 meses. Parece que eu cheguei ontem ali, E como eu disse, eles abraçaram a minha família. Estamos trabalhando e até Jesus voltar, Ou até o pastor resolver me mandar para outro lugar, Tá certo, o importante é que a vontade de Deus prevaleça sempre. Mas pastor, o senhor falou algo interessante, o senhor se mudou para Guarulhos com 2 anos de idade. E o senhor tem uma história muito linda, digna de aplauso,
nessa cidade, né? Na cidade de Guarulhos. Ali o pastor dirigiu muitas igrejas e foi ali que o pastor, de fato, Deus levantou o seu ministério e fez prosperar o trabalho das mãos do pastor. Mas a sua família, ela já era evangélica ou a sua conversão aconteceu na juventude ou na adolescência? André, com 2 anos de idade, a minha mãe, ela teve um encontro verdadeiro com o Senhor, né? E eu sempre gosto de ressaltar uma irmã que evangelizou minha mãe, nossa irmã Olga, que morava na Zona Norte, ali no bairro do Mandaqui. Ela evangelizou minha mãe, levou minha mãe para a igreja. Minha mãe recebeu Jesus como Salvador. E isso eu tinha 2 anos de idade. Aí mudamos para Guarulhos, como eu já disse. E ali eu cresci na cidade de Guarulhos. Ali estudei, fiz primário, fiz colegial. E com 14 anos de idade, a chama ardeu bem forte no meu coração. Na adolescência. Na adolescência. E eu sempre fui uma pessoa muito envolvida, né? E eu sempre tive aquele senso de pertencimento mesmo, né? E me envolvia nos trabalhos, cantei. Naquela época eu não tinha aquela separação de jovens e adolescentes, tinha a juventude, né? Era um conjunto só. Era um conjunto só, né? Sim. E, enfim, eu comecei, inclusive estudei um pouco de violão, comecei a tocar e já tocava para a mocidade. Enfim, foi uma experiência muito grande. Mas até adiantando um pouquinho, mas desde os 14 anos eu já sentia já um chamado muito grande no meu coração e cada dia se envolvendo mais na igreja, nos trabalhos, né? Eu sempre tive aquele prazer, aquela alegria de estar envolvido na obra de Deus, né? Então o pastor era como Samuel, né? Que Samuel foi ali na infância que já sentiu um despertar do céu, já ouviu a voz de Deus, e com o pastor da mesma forma. Aos 14 anos, o pastor já sentiu algo queimar lá no coração de que Deus tinha algo reservado no ministério para o pastor no futuro. Sim, André. 14 anos de idade foi quando eu decidi. Aquela época era... Hoje, o pastor presidente falou com 11 anos, né? Já Sim. pode se batizar, mas naquela época ele falava muito nos 14 anos de idade, né? E eu não via a hora de completar 14 anos de idade para que pudesse descer as águas do batismo. Foi uma experiência, assim, para mim, inesquecível, né? Glória a Deus. Não foi aqui na Conselheiro Cotegipe, não foi aqui na nossa sede atual, mas foi lá na Alcântara Machado, né? Me lembro, foi um domingo, um dia muito frio mesmo, Sim. né? Eu não posso esquecer desse dia. Aí foi quando nós descemos ali, na época do pastor Cícero Canuto de Lima. Sim. Quando nós nos batizamos ali no tanque batismal, e, enfim, foi uma alegria assim, eu não tenho nem como descrever a alegria que eu senti naquele dia. Isso foi agosto de 1976, né? Não sei se você já era nascido nessa época, né? Não, ainda não era, pastor. Então, aí, enfim, 76 eu recebi Jesus como Salvador, Sim. Ou seja, me batizei. E depois de 2 meses, né? 2 meses eu buscava o batismo com o Espírito Santo como algo assim, que eu não conseguia ver algo mais importante para mim do que o batismo com o Espírito Santo. Se colocasse aqui talvez um valor significativo para mim e colocasse o batismo com o Espírito Santo, você quer isso ou você quer batismo com o Espírito Santo? Eu falei, eu quero o batismo com o Espírito Santo. Interessante que foi uma experiência maravilhosa. Eu já cantava no coral da igreja, para você ver que coisa tremenda. Eu cantava no coral da igreja e naquela época, quando nós terminávamos o ensaio do coral, hoje o pessoal vai para a pizzaria, nada contra, vai para um lugar, enfim, vai para o outro, jantar. Mas nós tínhamos aquele costume, né? De quando terminava o ensaio, nós íamos para a casa de um irmão. E lá, comia alguma coisa e ia orar. Ia buscar Sim. Deus, né? E nesse dia, quando terminou o ensaio, em outubro de 1976, nós fomos... O irmão Alencar tinha uma perua branca, todos colocamos dentro, os homens colocaram dentro daquela perua, e nós fomos buscar um lugar para orar. Não tinha um lugar definitivo. Enfim, aí chegamos até o Cocaia e paramos no meio de uma rua.
Aí todo mundo desceu, ajoelhamos ali, começamos a orar. E eu tive uma experiência assim, uma experiência que marcou a minha vida, né? Eu estava ali orando e chorando e sentindo a presença de Deus e pedindo o batismo com o Espírito Santo. E eu vi, André, eu não posso, eu ainda consigo descrever o que eu vi uma bola de fogo que descia do céu, uma bola muito grande, vinha descendo, e quando ela chegou perto de mim, tomou minha vida, e ali Jesus me batizou com o Espírito Santo. Meu filho, eu fiquei ingovernável. Ingovernável, né? Eu creio. Eu sei que me colocaram dentro da perua depois do final da oração, me levaram para casa e eu não sabia nem o que estava acontecendo comigo, né? Aí deitei, porque eu tinha passado para a vigília, cheguei falando em línguas estranhas, deitei falando em línguas estranhas, não consegui dormir. Isso foi até o meio-dia. Meio-dia, eu tomado assim, se eu falar aqui, eu vou começar a chorar. Glória a Deus. Foi uma emoção muito grande. E o mais importante, André, é que até hoje essa chama arde no meu coração, viu? Eu creio. Eu sou daqueles incentivos à igreja, né? Sim. Eu não sei participar de um culto sem falar em línguas estranhas. Meu Deus. Sem chorar, você sem sentir a presença de mesmo. Da gema, viu? Gosta do fogo. Sim. Pois eu nasci no fogo, vivo no fogo e vou subir no fogo, né? Glória a Deus. Pastor, o que me admira é o senhor testemunhar. Aos 14 anos, o pastor teve essa decisão de querer se batizar e tudo aconteceu muito rápido. Com 2 meses, o senhor já sendo batizado também com o Espírito Santo e com fogo. Sim. Foi no período da adolescência. Sim, e a gente percebe que hoje há uma opressão que impera contra os adolescentes e como resultado disso a gente vê adolescentes se entregando ao crime, ao tráfico, às drogas, prostituição, né? Outros sofrendo com ansiedade, síndrome do pânico, depressão, buscando às vezes o suicídio. Mas o pastor teve uma adolescência saudável, sadia. O pastor entende que pelo seu envolvimento nas atividades da igreja, o pastor comenta que era assíduo, né? Nos cultos e também já tocava, já cantava no coral. Isso te ajudou a ter uma adolescência sólida, espiritualmente falando? Sem dúvida, André, sem dúvida, viu? Esse envolvimento que realmente ele tinha naquela época, né? Me levou até hoje, me trouxe até aqui, né? Eu vou dizer que me trouxe até aqui, bom? Porém, André, eu ainda consigo ver uma geração, tanto de adolescente como jovem, comprometida. Sim. Uma adolescência que pertence, né? Apesar de todas as ofertas que eles têm hoje aí fora, que era muito maior do que a época que eu tinha, né? Naquela época eu fazia outras coisas, né? Interessante que o povo me chamava de professor Pardal, né? Eu inventava carro, inventava avião, aquelas coisas manuais, né? Sim, sim. Hoje o pessoal se entrega na internet e às vezes se torna escravo, né, das redes sociais, né? Eu acho que é um dos grandes problemas que nós temos hoje, né? Com relação à adolescência, né? Eles não conseguem ficar sem o celular, não tem aquele domínio próprio, né? Eu acho que precisaria ter esse domínio, mas eu volto a dizer, eu vejo uma geração de adolescente envolvido, né? Inclusive no setor que nós estamos, está lá o nosso pastor, o nosso cooperador Claudemir e a Jeane, eles fazem assim, um trabalho maravilhoso com os adolescentes, que já acho que é a 6ª edição das Princesas, né? São cerca de 200 meninas, e é um trabalho muito espiritual, né? E assim, eu vejo uma geração, hoje a gente pergunta para eles quem quer ser pastor, é um ou outro que levante a mão, talvez nem sabe o que estão falando. Mas enfim, André, eu sempre digo que hoje, eu estou com 63 anos de idade, mas quem vai me pastorear um dia vai ser eles, né? Eu tenho isso na minha mente. É por isso que eu penso que eles têm que estar muito bem preparados, né? Preparado, envolvido, porque o Deus que me chamou, com certeza tem chamado para eles também, né? Bom? Mas é bom, pastor, ouvir esse relato, porque é como eu disse, né? Há uma opressão
né, contra os adolescentes, mas existem os remanescentes, né? Aqueles que Deus tem separado para fazer a diferença. E pastor, fale um pouco como que foi, né, que o senhor conheceu a irmã Célia Soares. Ela vai ter que ouvir o que eu vou falar aqui, viu? Apesar que ela está um pouquinho longe, né? Mas vai chegar lá. Na realidade, eu fico até meio preocupado de falar, porque ela não tinha 18 anos quando nós casamos, né? Era menor de idade. Eu tinha 19 anos, ela tinha 15 anos, quando nós começamos a comunicar e começamos a namorar. Foi um namoro sério, Deus nos guardou, nos preservamos, né? E ela tinha 17, com 21 anos, aí nós casamos, né? Eu já tinha entrado na Polícia Militar, já estava ali como fazendo escola da Polícia Militar. Eu fiz escola da Polícia Militar, inclusive em Mogi das Cruzes, né? E nós casamos um casamento muito simples, né? Muito simples. Eu costumo dizer que eu tinha um paletó só, de uma lista só, né? Eu não tenho, assim, receio de falar, mas naquela época eu pesava 62 quilos, imagina, né? Era muito magro. E nós casamos na igreja da Vila Augusta. Foi um casamento simples, não teve, eu sempre digo, não teve orquestra, não teve coral, não teve tecladista, não teve músico. Teve uma rádio vitrola, Sim. Que tocou ali a marcha nupcial. E na saída, eu lembro que o hino que foi tocado foi do Vitorino Silva, né? Que diz: ao pé do altar divino ajoelhado, os noivos oram junto ao Senhor. E quem fez o meu casamento foi o pastor setorial, pastor Odilon Issacaran, né? Muito conhecido, muito querido pelos nossos pastores aqui, pastor presidente, vice-presidente. E foi um dia assim também inesquecível, né? Inesquecível. 21 anos de idade e ela tinha 17 anos de idade. Nós temos 4 anos de diferença, né? Muito jovem. Muito jovem, né? Agora, pastor, no momento que vocês decidiram casar, constituir um matrimônio, a irmã Célia, ela sabia que estava casando com um pastor, ou vocês nem sonhavam o que estava aguardando vocês no futuro? Eu acredito que não. Nem ela e nem eu. Nem ela e nem eu. Nós tínhamos, assim, pretensão ministerial, né? Eu admirava ela porque, além de ser uma pessoa bonita, né, que eu admirava, né, ela era muito envolvida na igreja, né? E eu tinha em mente que eu não queria alguém que não fosse envolvida, que tivesse compromisso com a igreja. Ela era secretária, muito dedicada na igreja, né? E eu comecei, eu faço aí. Mas, enfim, nós começamos a namorar e, enfim, tinha 15 anos, como eu falei. E Deus nos abençoou maravilhosamente, viu? O senhor até então músico, né? Acabado de ser aprovado num concurso público da Polícia Militar, já fazendo escola, jovens, com um futuro grande pela frente. Sim. As coisas estavam fluindo, acredito que como vocês planejaram. Agora eu gostaria de saber, pastor, em que momento foi que queimou no coração a chama pelo ministério, que o pastor começou a perceber, não, Deus tem, não é simplesmente um instrumento para eu tocar na igreja. Deus, ele tem um povo para colocar os nossos cuidados. André, como eu já disse aqui, eu sempre fui muito envolvido na igreja, sempre fui muito envolvido no ministério. Então, a chamada mesmo aconteceu com 36 anos. Porém, antes, eu sempre trabalhando, fui líder de jovens, e nós tínhamos uma banda, eu sempre toquei guitarra, nós tínhamos uma banda, era a banda Força e Paz, né? Força e Paz, eu me lembro desse nome. E eu gostava muito de tocar e fazer vocal também na banda, né? Então nós trabalhamos. Porém, quando eu tinha mais ou menos uns 25 anos, eu recebi um convite para ser auxiliar do coral da igreja da Vila Galvão, né? Nossa irmã Maria Alice estava com algumas dificuldades, né? E agora uma coisa interessante que eu preciso contar isso aqui, é que quem dirigiu o coral antes da irmã Alice, eu já cantava no coral, era o irmão Edelbrando e a sua esposa, a irmã Maria.
E ele olhava para mim e dizia que não era meu chamado coral. Ele dizia literalmente, porque eu não conseguia, eu cantava no tenor, e a minha voz era de taquara rachada, como dizia. E eu sabia disso, eu tinha consciência que realmente eu desafinava, mas eu sempre fui muito esforçado, né? Enfim, e de repente aquilo que era improvável, né, se tornou provável, né? Foi quando a irmã Alice nos convidou. Agora, o interessante é que passou-se os anos, olha para você ver como é que é as coisas, passou-se os anos, esse irmão Deobrando ele foi morar em outro lugar, eu fiquei uns 5 anos sem ver ele. Mas, de repente, eu já era maestro oficial do coral, nós estávamos num salão na Vila Galvão, e um belo dia ele aparece lá, já como presbítero, ele com a esposa. E aí eu falei, rapaz, que sensação ele vai sentir quando levantar o coral para cantar e eu for reger. Ah, meu filho, mas foi tremendo, viu? Quando ele viu que eu levantei coral, que eu regi o coral, ele ficou que nem uma criança, ele chorava que nem uma criança, né? Inclusive depois ele contou que de repente ele não queria, literalmente ele não queria, a esposa dele que deixa ele aí, deixa o menino aí, enfim, né? Então por isso que é importante, às vezes a gente quer descartar alguém e você não sabe o que vai acontecer no futuro daquela pessoa, né? E aí o senhor passou a ser o regente ali do coral primeiro. Sim. E quando veio o convite para o pastor dirigir a primeira congregação? Então, isso foi em 96. 96, pastor Wellington Júnior, ele já estava ali há alguns anos, já dirigindo o setor de Guarulhos, o setor 19, né? E, na realidade, o meu pastor Aurelino de Vieira de Santos, ele não queria me soltar. Mesmo sabendo que eu tinha uma chamada. Porque, como eu disse, mesmo no coral, chegou uma época que eu senti me dedicar mais à palavra, a estudar, me interessei, começou a queimar dentro do meu coração. Eu passava as madrugadas lendo, estudando, comecei a comprar bíblias com comentário bíblico, enfim, fui fazendo uma enciclopédia, entendeu? Então, aquilo ali foi acontecendo assim naturalmente, mas alguma coisa me dizia lá dentro, né? E o que acontece? Talvez vocês já ouviram falar no pastor José Carlos Chemirri, que foi secretário aqui por muitos anos, né? Onde está hoje o pastor Marcos de Almeida. E ele era um irmão meu, amigo, irmão, e ele saiu para dirigir o setor do Tatuapé, né? E eu sentia, rapaz, eu falei, agora rapaz, eu vou ficar sozinho aqui, né? Mas enfim, aí ele falou, não, rapaz, Deus vai te levantar também, enfim, né? E começamos a orar. E aí foi quando o pastor ficou sabendo, enfim, o pastor Wellington tinha muita amizade com ele, sabia que eu tinha sido militar, tudo, entendeu? Mas, independente disso, foi quando ele me convidou numa reunião de obreiro. Ele diz assim, né? Ele fazia as trocas dele justamente na reunião. E aí ele disse, pastor, diácono Aparecido, era diácono na época, para dirigir a congregação do Jardim Acácio, né? Aí, o senhor não era nem presbítero, não, era diácono. Já recebeu essa responsabilidade. Já recebi essa responsabilidade. Eu fui consagrado a diácono em 96, no mês de janeiro. Hoje é fevereiro, mas era em janeiro. Mas no mês de março eu já fui dirigir a primeira congregação, né? Cheguei lá, tinha umas 40 pessoas na congregação interessante que o pastor me entregou à igreja e diz assim, eu estou te entregando um cachinho de uva para você cuida desse cachinho de uva. Eu não esqueço disso, né? E realmente a igreja é um cachinho de uva, né? Sim. A gente tem que, qualquer coisa ela está caindo e você tem que tomar muito cuidado com isso, né? Mas Deus tem me abençoado, né? Graças a Deus, eu sinto que eu sou bem querido pelos nossos pastores, né? O pastor Wellington tem um carinho, um respeito, sempre me honrou e uma benção. Então, ali eu fiquei 4 anos e 12 dias, né? E como foi, pastor, essa primeira experiência? Porque até então, é muito comum a gente ouvir história de pastores que eles dizem, eu estava auxiliando um trabalho, eu estava dirigindo um ponto de pregação, mas o pastor era um regente do coral. E agora, recebendo uma congregação, o pastor novo, a irmã Célia, novos, diante desse desafio, dessa grande responsabilidade, como que ficou o coração?
Olha, não foi fácil, hein? Foi fácil não, porque eu já estava muitos anos naquela congregação, né? Muitos anos, né? Minha mãe era de lá também, minha irmã, meus primos. Interessante que a minha mãe, ela só tinha ela evangélica, né? Quando ela aceitou Jesus. Mas através dela, hoje nós temos dezenas e mais dezenas de pessoas, parentes nossos, que receberam Jesus como Salvador. A família foi alcançada. A família, minha tia, meus primos, enfim. Hoje estão todos na igreja, tendo em vista, né, minha mãe receber Jesus e dar o testemunho dela, uma pessoa que não sabia nem escrever e nem ler, né? Mas era uma mulher de Deus, uma mulher de oração, muita oração. Minha mãe orava demais, né? Foi dirigente de oração da Vila Galvão. E eu sou fruto, hoje ela está com o Senhor, mas eu sou fruto das orações dela, né? Nossa querida irmã, saudosa Edith de Oliveira Chaves, né? Pois é, e eu soube, pastor, que lá no Jardim Acácio, essa primeira congregação que o pastor esteve dirigindo, o pastor, né, e a irmã Célia receberam um presente de Deus lá. Conte para nós, pastor, que presente foi esse? Antes de eu falar do presente, o André, de todas as congregações, eu acho que sempre a primeira que marca a vida da gente, né? Mas aconteceu algo assim diferente, e eu vou contar para você. Na última reunião de obreiro aqui, eu fui surpreendido assim de uma forma que eu não imaginava. Eu estava almoçando e de repente, quando eu estou terminando o almoço, me encosta um rapaz, um senhor, moço, um senhor, e eu identifiquei ele pela voz, mas a fisionomia dele eu não consegui identificar, né? Ele diz: pastor, eu sou o Nino. Eu falei: o Nino? Você está brincando comigo? O Nino, que era macumbeiro, que tinha um centro de macumba? Ele diz: pastor, sou eu. Aí eu não me contive. Eu não me contive. Aí me veio um filme na cabeça. Como aquele moço chegou na igreja, aceitando Jesus. E para mim foi assim, foi tremendo aquilo. Olha, Nino, tem mais de 30 anos que eu não te vejo, rapaz. E ele disse: sou eu mesmo. Inclusive, o dia que a mãe dele faleceu, a mãe dele era a dona do centro, né? E o dia que a mãe dele faleceu, eu tive um dos maiores desafios da minha vida de fazer o velório da mãe dele. No meio de todos aquele pessoal da macumba, pipoca na frente e tudo mais. Oferendas. E eu falei: Deus me deu graça. Com a Bíblia. Me deu graça. Sim. Inclusive eu estava saindo da escola teológica, da Confradécia, da FAESP, né? Sim. E fui direto para lá fazer o velório da mãe dele. Então, uma experiência que jamais... Mas, assim, de ver ele na igreja. Sim. De ver ele na igreja, a família dele na igreja. Ele disse: o meu irmão é pastor. Então, foi uma experiência maravilhosa que eu tive. Inclusive, uma senhora que era benzedeira do bairro. Todo mundo fazia fila na casa dela para receber oração e ser benzida, né? Sim. E ela aceitou Jesus também, juntamente com outra senhora que trabalhava com ela. E eu me lembro, André, que um dia ela falou: pastor, vem aqui na minha casa que eu quero tirar todos os santos daqui. André, foram uns 4 sacos de santo, de tudo quanto é lado. Aí tiramos tudo aquilo e jogamos dentro do rio. Mandamos embora. Então foi assim, esses 4 anos e 12 dias, foi assim uma experiência maravilhosa, né? E novinho, né? Meu copastor, ele tinha mais de idade, mas Deus sempre me deu graça para trabalhar com pessoas de idade, né? Deus sempre me deu graça, eu sempre tive esse equilíbrio, né, para trabalhar com pessoas mais de idade e respeitá-los também, né? Foi uma missão difícil, pastor, para o senhor trabalhar com pessoas mais experientes, mais idosas? Sim, como eu estava dizendo, né? Esse pastor era um pernambucano e ele me abraçou. E eu sempre, me permita dizer, as pessoas, quando eles se falam que é humilde, porque deixa de ser humilde, mas eu sempre fui uma pessoa de conversar e de querer aprender, ser aberto ao aprendizado, né?
E não tive dificuldade não, entendeu? Não tive dificuldade não. Porque tem gente que chega e acha que é a raiz do lugar, né? Eu sempre digo, eu não sou nem raiz e não sou tronco. Eu sempre digo, eu sou um senso de continuidade. Sempre soube respeitar os pastores mais antigos, sempre me coloquei à disposição até mesmo para receber conselhos deles, né? Então não tive dificuldade. Estamos trabalhando. E o presente, pastor, ele vem em qual momento? O presente lá do Jardim Acácio. Para dirigir a congregação, você está falando? Isso. Sim. Eu estava falando que estava dirigindo o coral, né? E, enfim. Você está falando da Rosângela. Da Rosângela. Então, rapaz, essa moça, ela se identificou muito com a minha esposa, né? A Rosângela era jovem, tinha 20 e poucos anos de idade. Se identificou muito com a minha esposa e se colocou assim à disposição dela para ajudar. Ela morava em frente à igreja, né? Uma família muito grande. E a mãe dela faleceu, né? Ela não tinha pai. Aí começou esporadicamente a frequentar a nossa casa, né? Aí começou a se identificar com meus filhos, né? Enfim. E de repente, eu não lembro o momento que ela pegou a mala dela com tudo e foi morar em casa e está aí praticamente 30 anos, morando com a gente, né? É a filha do coração. É a filha do coração, é aquela filha que a gente não tivemos, né? Olha que bênção. E como eu já disse para você, ela nos ajudou muito, né? Eu tive, cada um passa uma prova, uma é financeiro, outra é de outra situação, mas eu tive muito problema com saúde dos meus filhos, né? Então, eu tenho 2 filhos com lúpus, né? Que é uma filha minha, graças a Deus tudo bem controlado, mas o meu filho, ele acabou perdendo o rins, né? Fez inclusive hemodiálise e causou muito sofrimento, né? Você sabe que quando o filho está doente, eu gostaria que ele estivesse no lugar dele, sofrendo no lugar dele, porque não é fácil você ver um filho sofrer, viu? Quando meu filho saía para fazer hemodiálise, aquilo ali me machucava demais, né? Às vezes passava mal, a gente tinha que correr lá na hemodiálise, levar ao hospital, né? Às vezes a pressão que subia muito, né? Mas eu louvo a Deus que não custou muito, 1 ano e meio mais ou menos. Deus preparou para ele um rins, né? Um rins, eu lembro que eu estava em casa, o hospital H-Rins lá da Vila Clementino ligou, era umas 9 horas da manhã e diziam assim, olha, seu filho precisa estar aqui até às 11 horas, que nós temos um rim compatível aqui para ele. E graças a Deus ele foi transplantado, 4 anos, casou. Interessante que ele casou com uma moça que ele foi noivinho da mãe dela. Olha só. Tem até a foto dele, ele foi noivinho da mãe dela. E eu não sei se ele, como criança, já profetizou, dizendo, essa é a primeira criança que nasceu aqui. Será a minha esposa. Foi uma história muito linda, né? Eles casaram. Aí nos deram um presente, que foi a Maria, né? Maria, que é a mais novinha, né? Da família. E graças a Deus tem sido bênção pra gente, né? Pastor, e algo que chama muito a atenção e que é de se admirar na história do pastor, também no seu matrimônio com a irmã Célia, é que todos os seus filhos têm uma formação, têm uma graduação e, acima de tudo, todos servindo ao Senhor. E o pastor começou, né, muito jovem ali no Jardim Acácio e não parou mais. De lá passou por outras congregações, dirigiu, né, muitas congregações ali no município de Guarulhos, hoje dirigindo o 2º setor. E nós sabemos que não são todos os pastores que têm essa alegria de testemunhar dos filhos. Às vezes se dedicaram tanto na igreja, como pregadores, como gestores, como pastores, foram excelentes. A igreja cresceu, o trabalho multiplicou, mas infelizmente a família se perdeu. Mas que não é o caso do senhor. Sim. Conte para nós o segredo, né? Como administrar família, igreja, vida profissional, vida pessoal, como dar assistência a todas essas áreas. Eu quero aproveitar nesse momento e mandar um abraço para todos os meus filhos, né? E principalmente para minha esposa, né? Mas essa pergunta que você fez, André, infelizmente é o que a gente tem visto, né? Claro que não numa grande proporção, mas enfim, né? Tem pessoas que tem sido um sucesso no ministério, mas
mas a família tem sido um fracasso, né? A gente ora sempre pelos nossos companheiros para que seja um sucesso tanto no ministério como também na família, né? Mas, André, eu sempre fui um pai gregário, eu sempre fui um pai presente, né? E eu tinha muita preocupação disso, né? De repente, me dedicar muito à igreja e deixar a família lá vão ter. E, por mais que você faça, eles cobram ainda, né? Eles cobram. Sim. Eles cobram, né? Inclusive, eu disse pro meu co-pastor que às terças-feiras, a terça ou sexta, é claro que às vezes nem toda semana a gente consegue, terça-feira agora foi o dia, né? Que a gente liga para os filhos e fala assim, deixa que a gente vai pegar os filhos na escola, né? A gente passa pega ali a Isabela, depois pega a Lívia, depois pega o Pedro e coloca tudo. Aí pergunta para ele, onde vocês querem ir? Vovô, nós queremos ir no McDonald's. Olha aí, ó. É o perfil McDonald's de feliz, né? Sim. Aí chega lá o Pedro e fala, eu quero aquele bichinho ali, né? É uma alegria, né? É um bálsamo para nós, é assim, um refrigério para a gente quando a gente estamos com os nossos netos, né? E, enfim, né? Uma benção de Deus. Mas, enfim, André, eu louvo a Deus que eu não tive, assim, cobranças muito grandes dos meus filhos com relação a estar no ministério. Eu vejo que, para eles olham para mim e se sentem orgulhosos, né? De ver os pais, né? Sim. Tanto eu como minha esposa, envolvido na igreja, né? E a minha preocupação no início de tudo era que de repente eu me dedicasse à igreja e me faltar, e fosse falho, né, na criação deles, inclusive na questão da educação, mas eu sempre me preocupei com as duas coisas, né? Inclusive muitos deles nem sabem o sacrifício que a gente fez, a gente talvez nem conta muitas das vezes, né? Dívida de banco, né, para formá-los, né? O André hoje é um advogado, né? Graças a Deus, Deus tem abençoado muito ele, juntamente com a sua esposa também, Juliana, que é advogada. Nós temos a Aline, né, que é enfermeira padrão, tem uma empresa de cura feridas, casado com o Isaac, né, e a filhinha Isabela. Tem também a Ariane, que está nos Estados Unidos, que é a esposa do Rafael Dias. Estão lá fazendo missão, né, estão com visto religioso, né, estão lá legal, lá nos Estados Unidos. E que vai dar mais essa netinha, né? Sim. E, enfim, a Ariane se formou jornalista, né? Trabalhou aqui no Brasil bastante tempo, né? Agora está mais 2 anos lá nos Estados Unidos. E tem o Alisson, né? O Alisson, que era o improvável, né? E ele tentou algumas vezes fazer faculdade de educação física, que não tinha nada muito a ver, até mesmo com o estado de saúde dele, mas ele foi bastante resiliente e trabalhou, se esforçou. Hoje ele é formado em educação física, né? E herdou o meu trabalho lá no aeroporto, né? Hoje ele que toma conta lá do táxi, né? Enfim, e tem sido uma benção para mim. Os meus filhos são uma benção, todos da igreja, servindo ao Senhor, com alegria. Graças a Deus, nenhum deles nunca se desviaram dos caminhos do Senhor. Sempre estão ali trabalhando para Jesus, né? Tá bom? Pastor, e como administrar? O senhor falou que a Ariane, ela está nos Estados Unidos, né? O seu esposo, o pastor Rafael, como administrar a saudade, porque o senhor tem todos os filhos assim por perto. Sim, sim. E agora tem uma que está como missionária em um país longínquo. Como administrar aí a saudade? Inclusive a esposa está lá, né? Está chegando lá para dar assistência. André, a questão da Ariane, eu tinha assim, uma dificuldade, até pelo fato dessa questão do visto, né? A gente, às vezes você recebe muita desaprovação, né? Você vai lá no consulado e de repente você é desaprovado, né? Mas a minha mulher é uma mulher de fé, Quando ela começou a mexer e tal, eu fiquei meio longe. Falei, se der errado, a empolgação foi dela, né? Sim. Mas na fé dela, rapaz, a gente foi pela primeira vez, eu e ela lá, e recebemos lá o visto, né, para estar indo para os Estados Unidos, né? Então, assim, a gente programa assim, uma vez por ano, né? Já fomos lá 2 vezes e vamos agora a terceira. Esse ano fomos em maio,
Mas hoje você tem as redes sociais, você faz chamada de vídeo. Dá para amenizar um pouco. Fala todo dia. Ela fala 2 vezes por dia. Sim. Às vezes eu ligo para ela e falo, filha, você esqueceu do pai? Ela, não, pai, correria daqui e tal. Tem que levar a menina na escola. Mas assim, não é fácil. Principalmente quando você faz aniversário, que reúne toda a família, algum evento, final de ano. Sempre são aquelas datas que deixam a gente mais triste, né? Sim. Pastor Aparecido, o senhor dirigiu pelo menos 7 congregações lá no município de Guarulhos. Sim. E aí, de repente, veio o convite da nossa igreja para o pastor assumir um setor, né? Que na época foi o setor 36 Vila Rio Branco. Sim. Como que foi o impacto dessa notícia? Porque dirigir uma congregação é uma grande responsabilidade. Agora, dirigir um setor, a responsabilidade é muito maior. O senhor já estava aguardando, já tinha ouvido algum comentário ou foi de repente, aconteceu assim em um momento que vocês não imaginavam? Na realidade, pastor Wellington Júnior, em Guarulhos, 3 anos antes, ele disse que já tinha conversado com o pastor presidente, ao meu respeito, né? Para que eu pudesse aguardar, né? Aí falou mais ou menos o que poderia estar acontecendo. E eu fiquei aguardando. Eu te digo, eu não estava com tanta ansiedade, porque eu sempre foquei naquilo que eu estava fazendo, né? Então, com Bica, foi um desafio muito grande para mim, quando eu assumi com Bica, né? Que foi de lá que eu fui dirigir setor. E eu tive problemas de divisão lá, do pastor que saiu, abriu outra igreja, enfim. Foi uma experiência assim, inigualável para mim, né? E quando foi falar com o pastor Wellington Júnior, ele falou, rapaz, um dia você ia passar por isso, né? vai servir para você como um aprendizado, né? Mas enfim, como eu já disse, 3 anos antes ele tinha me comunicado e eu fiquei esperando, eu fiquei aguardando, né? Eu sabia que uma outra hora, né, ia acontecer. E de vez em quando ele falava, rapaz, fica orando aí, que a benção vai sair, né? A benção vai sair. Eu lembro que eu estava trabalhando, né? Foi um dia que jamais eu estava imaginando que poderia acontecer. Mas eu estava trabalhando no aeroporto e de repente me veio uma mensagem, né? Uma mensagem, se não me engano, foi do pastor Ivan Lourenço, que me ligou. Ele diz assim, olha, você... o pastor presidente está te chamando aqui, pediu para que você esteja aqui até as 11 horas da manhã, né? 11 horas da manhã, imagine. O rei mandou me chamar, né? Lá, olha aí, ó. Aí fui para casa, meu filho, me banhei, coloquei o meu melhor terno, né? Eu já suspeitei, o presidente tá me chamando. Sim, falei assim... Tem coisa boa chegando. Tem coisa boa chegando, né? Mas foi assim, né? Aí cheguei, o pastor Wellington me recebeu, conversou bastante comigo e tal. E foi um dia que estava meio tumultuado aqui no Belém, havia acontecido alguma coisa diferente aqui. E depois, aí o pastor Wellington falou assim, meu pai vai falar com você. Aí o pastor presidente veio na sala do pastor Wellington, e anunciou, ele é de poucas palavras, né? Ele falou, pastor presidente, tudo bem? Você vai assumir o setor da Vila Rio Branco. O pastor Wellington ele não falou o setor para mim, só falou que ia assumir um setor, né? Deixou que o pai dele anunciasse. Você vai assumir o setor 36 da Vila Rio Branco, né? E com certeza Deus vai te abençoar, continue sendo fiel ao ministério. Me deu ali alguns conselhos básicos, né? E graças a Deus, rapaz, foi uma experiência assim inigualável, mas eu louvo a Deus. Eu tive pessoas que me ajudaram. O pastor Rafael Quadrado me ajudou bastante. O João Monteiro, que é bem conhecido aqui, que é o secretário da Umadeb já há 40 anos. Isso mesmo. E ele está lá no setor, ele praticamente nasceu naquele setor, ele me ajudou muito, que ele sempre trabalhou na tesouraria, na secretaria, me ajudou bastante e a gente fomos aprendendo, né? E tivemos bastante experiência naquele setor. Nós trabalhamos lá com aproximadamente 10 congregações, né? E, enfim, pessoal muito bom, igreja muito boa. Foram 5 anos. 5 anos, para ser preciso, 5 anos e 4 meses, né? Estivemos lá, né? 5 anos e 4 meses. 5 anos e 4 meses. Né? E hoje o pastor está no setor 27, Ferraz e Vasconcelos. 27, Ferraz e Vasconcelos, né? Aí tem outra situação, né?
a chamada também. Aí quem ligou foi o pastor presidente, né? Já foi o pai. Eu estava dentro de uma casa de tinta, rapaz, comprando tinta para a igreja. Nós estávamos fazendo uma reforma. Eu estava dentro de uma casa de tinta, aí o telefone tocou, pastor. Aí eu vi pastor José Wellington Bezerra da Costa, né? Aí o rins doeu. Olha aí, ó. Eu sentei. Não aí eu foi pensei nem o comigo. Coração, foi o rim. Aí eu pensei comigo, ou alguma coisa errada que eu fiz, né? ou alguma coisa boa tá chegando aí de novo, né? Sim. Enfim, né? Aí ele falou, ó, aí ele usou a seguinte expressão: rapaz, você tem condição de vir aqui na terça-feira para mim combinar um negócio com você? Combinar um negócio com você, né? Então, essa conversa era para assumir o setor de Ferraz de Vasconcelos. Tem sido assim, um privilégio para mim, um setor muito abençoado, né? Eu tenho percebido que tem crescido muito naquele setor, mais obreiro. Nós estamos lá hoje com a sede, né? E mais 37 congregações, né? Então, e eu tenho uma alegria de estar ali, né? Parece que o setor 27 se tornou uma extensão da minha casa, né? A alegria que eu tenho de estar na minha casa é a alegria que eu tenho de estar no setor também, entendeu? Pastor, nós temos visto muitos jovens obreiros que estão se despontando, né, no ministério da palavra, que sentem no coração o desejo de crescer no ministério, e muitos desejam um dia ser um dirigente de congregação, outros até mesmo um pastor setorial. O senhor agora, como pastor, como o pastor identifica um bom obreiro? Apenas pregar bem já é o suficiente, preenche todos os requisitos, ou tem coisas além que o obreiro também precisa ser bom, ser fiel para ter uma ascensão ministerial? André, é uma boa pergunta essa questão desses jovens, né, que estão desapontando, estão pregando, enfim. Na realidade, assim, hoje eu estou num setor maior e você tem uma geração mais antiga, geração que já trabalhou bastante, dirigiu congregações, auxiliou o trabalho, e nós temos uma geração mais nova, que estão aí desapontando. Hoje eles gostam muito de pregar, né? Tem alguns que vêm até com uma toalhinha já. Olha aí. Quando você olha para ele, olha para a toalhinha e fala, ele quer pregar hoje, né? Sim. Mas enfim, a gente tem tido essa percepção, tá? E eu, não desprezando os mais antigos, mas eu olho muito para essa juventude que está surgindo hoje, como eu já disse, né? Porque um dia ou outro, você é pastoreado por eles, né? Então eu acredito que eles precisam estar muito bem preparados, não somente teologicamente, tá? De saber pregar, porque hoje tem muitos recursos hoje, né? Internet, e essa moçada são inteligentes, então eles pregam bem. E eu sempre dei oportunidade. Eu não sou de pregar muito, né? Eu gosto de falar sempre de ensino, na ceia às vezes, mas eu dou muita oportunidade para eles, e a gente vai analisando, vai olhando, enfim, e a gente sente de Deus também, né? Sente de Deus. E constantemente, a gente tem muito obreiro bom lá em Ferraz, muito obreiro bom, muito moço novo, que tem trabalhado com adolescente, trabalhado com jovem, trabalhado na escola dominical como superintendente, né? E de vez em quando eu chamo eles na minha sala e eu quero conhecer a história deles, saber de onde que eles vieram, se eles nasceram lá no setor. E uma perguntinha básica eu não deixo de fazer. Vocês têm desejo de um dia estar dirigindo a congregação? É onde eles engasgam, né? Eles engasgam. Pastor, eu não sei, quem sabe, né? Eu estou na mão de Deus aí, mas não fala assim ou não. A maioria não se declara que quer. Fica em cima do muro, né? Mas enfim, eu louvo a Deus. A gente chegamos lá, já fiz aí, acho que 19 trocas, talvez eu vou fazer a 20ª agora no domingo, possivelmente domingo eu faço a 20ª troca. E nós temos substituído e temos colocado assim, sangue novo, né? Não desprezando os mais antigos, mas até pelo fato deles não querer. Às vezes pede para sair porque estão com alguma dificuldade, alguma enfermidade, problema de família, problema de trabalho.
Mas eu tenho me surpreendido com alguns deles, viu? Surpreendido com alguns deles, algumas congregações ela tem melhorado bastante em uns aspectos, né? Questão de almas, batismo, questão de relatório. E eu estou muito feliz com essa moçada nova aí, viu? É o que eu falei, né? Eu falo para ele, vocês vão pastorear um dia, viu? Mas você falou até mesmo, o que me chama a atenção neles é o compromisso, né? Porque eu tenho muito cuidado com eu observo demais. Tem pessoas que são muito boas, mas às vezes não pertence. Ele não pertence. Ele é, às vezes, um líder nominal, às vezes está ali, ele quer ostentar uma posição, porém, não tem um envolvimento, né? Não tem envolvimento. Então, mas eu olho muito isso, né? Outra coisa que eu observo é a responsabilidade, que tem a ver com o pertencimento, e também a questão da submissão, né? Eu não sei se é porque eu fui militar, eu tenho muito essa questão de submissão, tá? Eu respeito muito, eu não sou um pastor ausente, eu sou um pastor presente, eu sou um pastor que sento, como com eles, converso com eles, dialogo com eles, dou liberdade para que eles falem de tudo quanto é tema comigo, né? Às vezes eles querem conversar assuntos que às vezes tem que estar até separado, eu gosto de conversar com eles tudo. Então, mas eu acredito muito nessa geração nova, viu? A gente não pode subestimar eles não, viu? Eles vêm aí com toda a força, viu? E você é um deles, né? Pois é. Não, tem um povo aí que Deus está levantando. A obra não para, né, pastor? Sim. A obra não para e eu fico muito feliz em saber que o setor 27 tem uma safra boa de obreiros ali naquele lugar. Mas, pastor Aparecido, as horas já são avançadas, por incrível que pareça, parece que a gente está apenas alguns minutos aqui conversando, mas o programa já está se encaminhando para o fim, e para isso eu gostaria que o pastor deixasse uma palavra para os irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube ou estão sintonizados na nossa rádio. Eu tenho certeza que é um coração que precisa de uma resposta do céu, e eu não tenho dúvidas de que Deus vai te usar nesse momento para falar com vidas. Eu quero, mais uma vez, agradecer a você, André Melo. Você está aprovado, viu? Meu Deus, Jesus. Uma boa apresentação. A Luciana também, que Deus abençoe a sua vida. Já está aqui muitos anos já, não? Uma década já, Luciana? Quase, né? André, quando eu estava vindo aqui para esse programa, Deus colocou uma palavra no meu coração que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 14, e eu vou ler do versículo 13, eu vou começar pelo versículo 13, uma leitura bastante conhecida do povo de Deus. E o texto que eu escolhi está aqui, já disse 14, do Êxodo, versículo 13, 14, diz: Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Aí o versículo 14 aqui me chama muita atenção: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Essa passagem bíblica, como já diz, bastante conhecida. O povo de Israel já tinha saído do Egito, já estava em peregrinação, e chegou um momento em que eles estavam praticamente cercados, né? O Mar Vermelho à frente, o povo ficou desesperado, né? O inimigo atrás, e enfim, na realidade eles estavam sem saída, eles não tinham o que fazer. E parece que seria ali o final deles. Parece que a peregrinação ia terminar ali, né? Porque a situação estava difícil. A situação parece que estava irreversível para eles, né? E a palavra que Deus deu era que eles ficassem calados, ou seja, que eles não murmurassem, que eles não reclamassem, porque chegou um momento para eles que parece que o Egito era melhor. Eles disseram: olha, nós tínhamos no Egito sepulcros, e agora o Senhor nos tira de lá para nos matar aqui.
E uma das coisas que Deus pediu para eles, e que me chamou muita atenção aqui, foi para que eles ficassem em silêncio. Porque Deus não trabalha no meio do barulho. Deus não trabalha no meio da murmuração. Deus não trabalha no meio da reclamação. Isso me chama muita atenção. Mas muita atenção mesmo. Porque Deus trabalha no silêncio. O silêncio de Deus não é ausência da sua presença. Mas o silêncio de Deus é estratégico. Eu vou repetir. Deus trabalha no silêncio. O silêncio de Deus não significa que Ele não está trabalhando. Ele está trabalhando. E é estratégico. Ele não se cala porque te esqueceu, mas porque está preparando algo maior do que você pediu. Então, dessa história, para mim, o que me chama a atenção foi isso. Deus diz assim, calma, sem barulho, sem murmuração e sem reclamação, porque eu vou trabalhar. Nós temos um outro exemplo na Bíblia, a questão de Daniel. Daniel, a Bíblia diz que ele orou ao Senhor. E 21 dias, a oração não teve resposta da oração. Também não significava que Deus não estava trabalhando. Depois de 21 dias, nós conhecemos bem a história, que a resposta veio. Houve uma interceptação da parte do inimigo para que essa resposta não chegasse. Mas a Bíblia diz que Miguel, o príncipe, ele interceptou e realmente a resposta chegou. Então, nesta manhã, o que eu quero deixar para todos nós é que Deus está trabalhando. Eu não sei em que momento você está vivendo da sua vida. Porque quando você está diante de prova, de crise e outras coisas más, a gente tem aquela frase, parece que Deus me esqueceu, parece que Deus não está trabalhando, mas a palavra que eu tenho nesta manhã é que Deus está trabalhando no silêncio. A resposta não vem quando a gente quer. A solução do problema não vem quando a gente quer. Vem no momento de Deus. E nós crescemos nesse momento do silêncio, é o momento do crescimento. É o momento do amadurecimento da parte de Deus. Então eu gostaria de deixar esta palavra para todos que estão ouvindo nesta manhã. Deus está trabalhando. Deus não trabalha no nosso relógio, que é o Cronos. Deus trabalha no Kairos, o tempo determinado de Deus para todas as coisas. Quando nós lemos Gênesis 21, Sara ficou todos aqueles anos, quase meio século, 25 anos praticamente esperando que a promessa viesse. E a Bíblia diz assim, no tempo determinado, como Deus tinha falado, Sara deu à luz a promessa. Então, a gente costuma dizer que entre a promessa e o cumprimento dela existe o processo, Então, nós temos que, nesse processo, nós temos que ficar aguardando em silêncio da parte de Deus. E com certeza, quando Deus ele se revela no Kairos, é para dizer, ó filho, chegou a hora de você desfrutar a tua bênção. Que Deus te abençoe nesta manhã e que o Espírito de Deus fale melhor no teu coração. Amém. Eu recebo essa palavra, eu tomo posse e eu tenho certeza que muitas vidas foram impactadas, pastor, com essa palavra. Deus está trabalhando. É a resposta de Deus para nós nessa manhã de terça-feira. Pastor Aparecido, sem palavras, que manhã espiritual que nós desfrutamos aqui. Como foi bom ouvir as suas experiências, os testemunhos do pastor, e as portas estão abertas. Sempre que o pastor desejar, vem aqui bater um papo conosco, é sempre uma alegria te ouvir. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Como eu disse no começo do nosso podcast, o pastor tem tantos compromissos, tantas atividades, mas nos permitiu a alegria de nos atender nessa manhã. Mais uma vez, muito obrigado. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, pelo nosso querido pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso pastor vice-presidente, pastor Hélito Júnior,
a você, André Melo, que Deus te abençoe. E eu tenho certeza que tem sonho nesse coração aí, né? Deus abençoe a Luciana também, que nos fez o convite para estar aqui. Ele está à disposição aí, tá bom? Não é fácil estar aqui não, viu? Não é fácil estar aqui não, mas enfim, Deus dá graça e enfim, nós terminamos aí. Quero também mandar um abraço para minha esposa, mais um abraço para todos os meus filhos, minhas netas, meus netos, e não posso esquecer também dos meus genros, né? E das minhas noras, senão depois eles cobram de mim, tá bom? E mandar uma paz, mandar um abraço para todos os irmãos ali de Ferraz e Vasconcelos. E continue me aturando lá, viu? Continue me aturando, porque a bênção vai ser grande. Deus abençoe, viu? Obrigado pela oportunidade. Amém, pastor Aparecido. Pois é, meus irmãos, nosso Confradesp em Revista está chegando ao final. Desfrutamos nessa manhã de um bate-papo muito agradável com o pastor Aparecido e eu tenho certeza que serviu de relevo, de edificação espiritual para a tua vida. Eu agradeço a sua audiência, os irmãos que nos assistem pelo canal da Confradesp no YouTube, aqueles que também estão nos ouvindo pela rádio ADFM 88.7. Obrigado pela audiência e terça-feira que vem estaremos aqui de volta, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nessa mesma rádio. Esteja sintonizado conosco, porque eu tenho certeza que será bênção para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. O meu desejo é que essa terça-feira seja marcada por grandes conquistas e grandes realizações da parte de Deus na sua história. Deus abençoe!